Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, que acho que muita gente vai se identificar. Mais do que um desconforto diário, gente, o refluxo pode trazer consequências graves para a saúde e devido a vários fatores. 20% da população brasileira sofre com esse incômodo. O que a gente precisa saber sobre o refluxo, eu converso agora com o gastro Bruno Vachek. Doutor Bruno, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Gisele. A gente que agradece sua vinda aqui. Doutor Bruno, 20% da população com refluxo é muita gente. É muita gente. Nós temos uma população que a cada vez aumenta um pouco mais o peso e com isso, consequentemente, também aparecem mais os sintomas do refluxo. E para a gente entender quais são esses sintomas de refluxo? O principal sintoma do refluxo, Gisele, é, na verdade, a azia, que no termo científico médico é a pirose. O que vem a ser isso? É aquela queimação que a gente sente dentro do nosso estômago e que volta aqui para cima, por isso se chama refluxo. O conteúdo do estômago voltando para o esôfago, refluxo gastroesofágico, vem do estômago para o esôfago. E é aquela sensação de queimação, às vezes dor ao engolir, às vezes uma sensação de dificuldade para engolir, que são os sintomas típicos do refluxo. Os sintomas atípicos podem incluir ainda tosse seca, rouquidão, desencadear crise de asma. Tudo isso faz parte, toda essa gama faz parte da doença chamada doença por refluxo gastroesofágico. Tá certo. Eu queria pedir a tela anterior, porque mostra ali uma pessoa que está com um esôfago normal e outra que tem refluxo. O que acontece ali? Tem a relação também com o esfíncter fechado e aberto ali, doutor? Isso pode ser um problema? Na verdade, nós temos dois esfíncteres no esôfago. Um superior, que é entre a garganta e o início do esôfago, e o esfíncter inferior, que é entre o esôfago e o estômago. Na verdade, não é exatamente isso. Não é só o esfíncter aberto ou esfíncter fechado. É que o esfíncter, ele abre em horas erradas. Ele permanece abrindo e fechando nos momentos que não deveriam acontecer. Esses seriam apenas um dos fatores? Isso é um defeito, a gente costuma chamar, entre aspas, um defeito de fabricação, que é o que acontece quando a gente nasce, existe um orifício no músculo chamado diafragma. Esse músculo, diafragma, é o que faz a gente respirar. Por entre esse diafragma passam todos os órgãos que vêm do tórax para o abdômen. Então, o refluxo, o que acontece? O orifício onde passa o esôfago, ele fica alargado. Então, o estômago, em geral, volta um pouco para cima, para dentro do tórax. E então, essa válvula, ela não se mantém fechada, esse esfíncter, ele não se mantém fechado como deveria se manter. Então, ele ficando entreaberto e abrindo em momentos errados, ele deixa com que o conteúdo do estômago reflua para o esôfago. Certo. E doutor, ou a pessoa tem refluxo ou ela não tem refluxo, ou de vez em quando ela pode ter refluxo? Não, todo mundo reflui. Todo ser humano reflui, Gisele. Ah, então quando a gente sente aquele... Isso. Todo mundo azia. tem, uma vez ou outra. Por Sente exemplo, aquela azia, sente que aquele líquido volta. Isso Olha é aí. normal no ser humano, tá? Todo ser humano reflui. Dependendo do que come, dependendo do que bebe, dependendo das quantidades do que se come e do que se bebe, tá? Mas a doença do refluxo, não. A doença do refluxo persiste, aquele desconforto que eu falei, da azia, da regurgitação do alimento, das dores. Isso é a doença do refluxo, mas é normal o ser humano refluir dependendo de determinadas situações. Quando é constante que a gente precisa... fazer o tratamento correto. Exatamente. Tem alimento que é campeão de causar refluxo? Na maioria das vezes são alimentos tipo gasosos, como refrigerantes, álcool, chocolate, leite. Apesar de todo mundo achar que o leite alivia a azia, o leite alivia a azia num determinado momento, depois ele piora a azia. Tá? Então, frituras, comidas gordurosas, como, por exemplo, uma feijoada, acompanhada de uma caipirinha, de uma cerveja, e depois a pessoa vai deitar, normalmente a pessoa vai refluir. Olha aí, ó, acabou com a feijoada, viu, pessoal? Tem que maneirar. Tratamento, doutor? O tratamento do refluxo existe em dois tipos. Existe o tratamento clínico conservador e existe o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico conservador, ele foca em algumas coisas.
a mudança de hábitos alimentares, a perda de peso, e são algumas mudanças comportamentais, não deitar logo depois de ingerir os alimentos, de almoço, jantar principalmente. E o tratamento clínico vem acompanhado dos medicamentos que são chamados inibidores de bomba de prótons, que é o omeprazol, o lansoprazol, o pantoprazol, esomeprazol. Tem vários tipos de prazóis que servem para o tratamento do refluxo. Mas tomar indiscriminadamente porque descobriu que a vizinha toma, é correto? Não. Sem a orientação médica, medicamento nenhum é correto. Então, se a pessoa tem algum sinal de refluxo, se a pessoa tem a impressão ou ela acha que ela tem um refluxo, o ideal seria ela procurar um gastroenterologista para realizar alguns exames para determinar se tem ou não. E aí, seguir o tratamento indicado pelo médico. Tá certo. Doutor, só para a gente encerrar, que o nosso tempo já estourou, se a pessoa não tratar um refluxo que é recorrente, que problemas mais graves ela pode ter? O maior risco é que aumenta em 25% a chance de câncer nessa região entre o esôfago e o estômago, que é um dos piores locais do nosso corpo para ter um câncer. Lógico, o ácido fica ali constantemente agredindo. Fica agredindo e o esôfago não é preparado, a mucosa, a pele que recobre o esôfago, ela não é preparada para receber esse ácido. Então, essa inflama, desinflama, acaba trazendo consequências que podem chegar até um câncer de esôfago. Tá certo. Doutor, obrigada pelas informações aqui com a gente. Por nada, eu Valeu, que agradeço. Um ótimo fim de semana. Obrigado, igualmente.